Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai dar início hoje à aula de modelos atômicos. Nós vamos fazer um contexto histórico breve para a gente passar desde o primeiro atômico até o modelo mais atual, levando em consideração todas as características identificadas pelos cientistas, né, através dos experimentos que eles foram realizando ao longo dos anos. Vocês podem estar anotando aí, né, qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês podem mandar aí pelo YouTube ou pelo canal que vocês acharem melhor para a gente dialogar. E estou aí à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade. E na próxima aula a gente vai fazer os exercícios sobre esses modelos atômicos, beleza, galerinha? Então vamos lá, dando início aí modelos atômicos. Bom, o primeiro modelo atômico ele surgiu em 1808. Ele foi um modelo de Dalton, um modelo da bola de bilhar. E a característica desse modelo é porque ele tinha uma esfera, né, como está representado aí no desenho aqui à direita, é uma esfera maciça, né, e aí Dalton identificou, através dos experimentos, os estudos que ele realizou, né, que as substâncias elas eram formadas de quê? De pequenas partículas que Dalton determinou que era o quê? Os átomos. E qual que era a característica do átomo? O átomo, né, eles eram permanentes, indivisíveis e não podiam ser nem criados e nem destruídos, né? E aí os átomos eles não se alteravam quando formavam componentes químicos também. Os átomos eles mantinham, né, eles eram indestrutíveis, mesmo quando formavam novas substâncias. Os átomos de diferentes elementos, eles tinham diferentes propriedades, né? Então, por exemplo, o hidrogênio, ele se comporta de uma forma diferente do oxigênio, e o oxigênio se comporta de uma forma diferente do hidrogênio. Pessoal, ele também identificou, né, mais uma propriedade, né, em que os átomos do mesmo elemento eles eram exatamente iguais. Então, os átomos dos elementos do elemento hidrogênio eram totalmente iguais, independente do tipo de elemento de hidrogênio que você estava trabalhando. Um outro exemplo que a gente pode dar: os átomos de oxigênio eram iguais para todos os elementos oxigênio. Então, os átomos é como se fosse a identidade do elemento, igual nós temos o nosso RG, né, o nosso MG7300, com o número, por exemplo, o meu é MG7 396 194. Vocês têm uma identificação numérica, então cada pessoa ela tem uma identificação, e de acordo com essa identificação, ele identificava os diferentes elementos, sendo que os átomos eram o mesmo para todos os elementos. Então, toda vez que eu utilizar minha identidade vai ser a mesma em todas as situações, né? O mesmo número. É mais ou menos essa analogia. Outra característica que o Dalton identificou é que as reações químicas correspondem a uma reorganização do quê? Dos átomos. Então, quando a gente tem a criação de novas substâncias, de produtos através de reagentes, a gente está fazendo uma reorganização dos átomos, mas eles não estão sendo nem criados e nem destruídos, apenas rearranjados. Origem aí, galerinha, não é átomo, tá? É substância. Então, as substâncias, elas são o quê? Um conjunto de átomos que a gente chama isso daí de pequenas partículas, né? Então, os átomos, eles são o quê? Pequenas partículas que formam o quê? As substâncias. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, átomos de hidrogênio, a gente tem um conjunto característico de átomos que formam o quê? O elemento hidrogênio. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, galerinha, os átomos eles não se alteram, né, quando eles formam componentes químicos, e isso na época de Dalton. Outra característica importante, ele achava que as reações químicas correspondiam a uma reorganização dos átomos. Um modelo aí super importante na evolução dos modelos atômicos, que é o segundo modelo aí do nosso contexto histórico, é o modelo de Thomson de 1897. Bom, quais são as principais características do modelo atômico de Thomson? O modelo de Thomson ele foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Ele que fez os estudos, né, importantíssimos aí dos raios catódicos, que ficou conhecido depois como o modelo do pudim de ameixa, né? Lembrando que aqui no Brasil, o nosso pudim de ameixa, que era lá na Inglaterra, ele é mais parecido com um panetone. Então, eles imaginaram que o panetone, né, tinha aquela massa revestida de cargas positivas e as uvas passas do panetone seriam as cargas negativas desse modelo atômico de Thomson, né, porque esse modelo foi estudado na Inglaterra e lá o modelo do pudim de ameixa é conhecido como modelo atômico de Thomson. E aí ele fez o estudo, né, dos feixes das partículas que eram carregadas de energia elétrica negativa. Ele utilizou aí o estudo também para poder descobrir o que é a natureza elétrica, né? Ele descobriu a natureza elétrica da matéria, os elétrons. E aí as cargas elétricas positivas, ele desenhou aqui, que era a massa toda
como eu falei para vocês no modelo de pudim de passas, uniformemente distribuída, e as cargas negativas aqui, alternando com as cargas positivas desse modelo. E o Thomson também, galera, fez um estudo super importante, que é a relação da carga-massa do elétron, né? Ele fala que a carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás que ele empregava nos seus experimentos. Então, o Thomson ele também foi super importante para a evolução da teoria do modelo atômico. Aí a gente tem um terceiro modelo, galerinha, que é o modelo atômico de Rutherford, que é um cientista, né, de 1911. Ele propôs aí no seu modelo atômico que os elétrons, né, eles ficavam circulando em torno de um núcleo, tá aqui, né, os elétrons girando em torno de um núcleo, e esse núcleo ele era composto por quê? Por prótons e nêutrons, né? E aí, galerinha, ele associou esse modelo à analogia do modelo planetário. E aí, Thomson, né, achava que esse modelo era muito parecido com o modelo planetário. O que é o modelo planetário? O Sol, né, girando em torno aí dos planetas, ou os planetas girando em torno do Sol. E aí, galerinha, esse sistema planetário em miniatura, o qual ele acreditava que os elétrons se moviam em órbitas circulares, ficou muito famoso na época, né? O Rutherford foi um dos cientistas aí que contribuiu para a natureza do modelo atômico. E aí, o que foram as características, os estudos que ele concluiu? O Rutherford observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas quando ele fez esse experimento da lâmina de ouro, né? Ele pegou uma lâmina de ouro, nessa lâmina ele incidiu partículas, né? E aí essas partículas, umas sofriam desvio, algumas ficavam totalmente bloqueadas e algumas passavam e voltavam. Então, o que ele descobriu com esse experimento aí que ele fez em 1911? Ele descobriu que os elétrons interagiam com a parte positiva do núcleo quando eles eram incididos na lâmina de ouro, e aí os elétrons passavam. Agora, quando ele incidiu os elétrons, né, e esses eram desviados no experimento dele, voltavam. No experimento de Rutherford, o que ele observou quando ele incidiu partículas alfa nessa lâmina de ouro? Ele descobriu que algumas partículas sofriam desvio, ele observou que algumas partículas ficavam bloqueadas e que algumas partículas elas passavam livremente pela folha de ouro, né? E aí, essas partículas que sofriam repulsão quando ele incidia as partículas alfas na lâmina de ouro, por que elas tinham repulsão? Porque as cargas que ele incidiu eram cargas alfas de cargas positivas, elas interagiam com o núcleo de forma que sofriam repulsão. Cargas positivas com positivas, a gente sabe que sofre o quê? Repulsão. Carga negativa com carga positiva, ela sofre o quê? Atração. Então, com isso, com esse experimento aí da lâmina de ouro, ele conseguiu identificar que o núcleo ele era feito de partículas que tinham prótons e nêutrons, né? Nesse experimento aí, Rutherford achava que esse modelo era parecido com o modelo planetário a partir dos experimentos, dos estudos que ele fez, né? Ele era um físico neozelandês. E aí, ele descobriu também que o átomo ele era o quê? Nucleado. E a sua parte positiva concentrava o quê? Num volume extremamente pequeno, aqui no meio, que seria o próprio núcleo. Dentro dele, prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo, os elétrons circulavam aqui em órbitas, igual a um modelo planetário. Tá bom, galerinha? Galerinha, no modelo atômico aí de Rutherford-Bohr, o que acontece, né, com os átomos? Eles estão aqui, por exemplo, um átomo que está aqui circulando nessa camada K, nesse nível eletrônico, ele absorve energia, e aí ele vai para uma camada mais externa, uma camada superior, e dá um salto quântico para a camada L. E aí, galerinha, quando o elétron chega aqui e ele libera energia, que a gente chama de energia liberada na forma do fóton, né? Ele emite um comprimento de onda diferente do comprimento de onda original. E esse fóton que é liberado com uma radiação eletromagnética diferente. Então, para ele voltar aqui da camada L para a camada K, ele tem que liberar energia. E foi isso que o Bohr estudou, né? E verificou aí diferentes comprimentos de onda de acordo com os saltos que o elétron dá quando ele libera ou absorve energia. Eu trouxe aqui também um outro modelo para ajudar vocês a entenderem aqui, ó. Tem o núcleo, quando o elétron está girando em torno do núcleo e ele está aqui, ele absorve energia, ele vai de uma camada interna para uma camada mais externa.
E aí, quando ele retorna, galerinha, que ele já está numa camada superior, ele libera energia na forma de fóton, né, de radiação eletromagnética, diferente do comprimento de onda original, e retorna aqui para o núcleo. Bom, a gente tem aí também as características do sucesso que foi esse modelo de Bohr, né? A chave do sucesso para esse modelo de Bohr foi para explicar a fórmula de Heisenberg para as linhas espectrais do hidrogênio atômico. Então, foi uma das características importantes do modelo de Bohr. Outro ponto importante para o modelo de Bohr, ele representava uma modificação do modelo anterior, que é o modelo de Rutherford, utilizado para fins da física quântica. E o modelo de Bohr, ele foi o quê? Uma melhoria, uma adaptação dos modelos atômicos mais antigos, desde Dalton até Thomson, até Rutherford, foi sendo aprimorado os modelos, características importantes. O Schrödinger, né, em 1926, o Ernest Schrödinger, que é um austríaco, ele tomou o modelo de Bohr como um passo adiante, né? Schrödinger também usou as equações matemáticas para descrever a probabilidade de encontrar um elétron em uma determinada posição, porque o elétron ele é uma partícula dual, ele comporta-se como onda e como partícula. E ele também identificou que a nuvem mais densa, a probabilidade de encontrar o elétron é maior. Então, quanto maior uma nuvem, né, maior a densidade, maior a probabilidade de se encontrar o elétron ali. E o elétron representa menos probabilidade quando a zona dessa nuvem é o quê? Menor. Né, quando a gente pega como analogia uma pessoa, para a gente encontrar uma pessoa num espaço maior, a chance da gente encontrar ela é maior. É como se você pensasse num banco de dados de informações. Quanto mais informação você tem sobre essa pessoa, mais densidade, mais espaço, você identifica a pessoa. Quanto menos você souber da pessoa, menos conhecimento você tem, menos informação, menor a probabilidade de encontrar a pessoa. E assim a gente aplica para o átomo, para o elétron. Conceito, ele identificou os conceitos de níveis de subníveis de energia, ou seja, a gente não tem só os níveis K, L, M, N, O, P, Q, a gente tem os subníveis de energia, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E em 1932, o Schrödinger, ele acreditava que os átomos fossem compostos por um núcleo positivamente carregado, rodeado por elétron de carga negativa. Então, teve contribuição desse cientista para o sucesso do modelo do Bohr, né? Era um trabalho colaborativo entre os cientistas.